regras. Imediatamente, se a gente passa e vê a desolação naquela primeira semana, nas regras da primeira semana, teríamos que considerar o seguinte: o passo da consolação à desolação, neste estágio da primeira semana, pode ser frequente e rápido. Aqueles que estão naquele momento, no início da vida espiritual, essa mudança da consolação à desolação é frequente. Então, estamos muito consolados, mas podemos passar rapidamente à desolação, naquele início da vida espiritual. Então, tem uma variação. Estamos consolados, estamos desolados. O momento do dia, podemos estar um dia consolados, mas no dia seguinte entramos na desolação. Tem uma flutuação, uma variação de sentimentos, de estados espirituais no início. Né? No início. Então, a desolação, ela vem quando menos a gente espera. E ela vem com os motivos mais impensados. Né? A gente nunca pensou, mas ela chegou, a desolação. Então, aqueles que começam a vida espiritual, nessa primeira etapa, essa variação dos estados espirituais pode desconcertar, desorientar. E alguém que está começando diz: uai, o que está acontecendo, né, comigo? Por quê? Porque tem pouca experiência da desolação. Né? E é importante saber daquilo, né? Dessa variação. Né? E não deixar que aquela situação nos leve a uma desorientação, a sentirmos que estamos um pouco perdidos, não. Então, aí a gente inicia uma luta contra a desolação. Claro. Porque o normal do cristão é estar consolado. Normalmente o cristão que está no caminho do bem deveria estar consolado. Então, quando aparece a desolação, é lógico que a gente entre num caminho de busca da consolação, ou de uma luta contra a desolação. Né? Então, a luta contra a desolação é um ponto importante e bem difícil, claro. Em primeiro lugar, porque pode haver intranquilidade, ou desolação pelo bom ou pelo mau espírito. Né? Lembra aquele quadro que eu fiz, que eu coloquei sobre, que é importante aquele quadrinho, né? Porque a gente sempre teria que voltar a ele. Né? Neste caso, então, na primeira semana, aqueles que começam a vida espiritual, então a desolação pode vir ou de Deus, ou pode vir do mau espírito. Deus pode nos conduzir à desolação, ou também o mau espírito. Né? O bom espírito nos leva, ou causa a desolação, nos leva à desolação. Né? O bom espírito, Deus, pode levar-nos a essa desolação para incitar-nos a melhorar ou para purificar-nos em certas faltas ou para provar o quanto somos sem a remuneração da consolação. Né? O bom espírito pode levar à desolação com um propósito para nos ajudar. Né? Em primeiro lugar, para cutucar-nos, incitar-nos a melhorar. Primeira razão. Né? Ou para nos ajudar a completar esse caminho de purificação que estamos no início da vida espiritual. Então, pode ser de Deus. Ou para levar-nos a poder realmente sentir nossas faltas, nossos erros e pecados de nossa vida. Né? Isso nos dá desolação, claro.
quando a gente se sente pecador, etc., claro, nos pode levar à desolação no momento, né? Isso também pode ser do bom espírito, né? Mas também do bom espírito para nos mostrar que não depende de nós estar em consolação, mas que a consolação é dom de Deus. Então, que a gente entende aquilo, deve entender, né? Não depende de nós, mas depende de Deus. Agora, já o mau espírito, do outra parte, né, do outro lado, o mau espírito nos desola, nos leva à desolação para nos desanimarmos, para desanimar aquela pessoa que começou uma luta espiritual, que começou um caminho. O mau espírito desola para quê? Para que aquela pessoa que começou a caminhar sinta-se muito desanimada, né, naquela luta que começou, naquele caminho que começou. Portanto, a pessoa que está naquela situação deve discernir de qual espírito se trata naquela situação. É o bom ou é o mau espírito? E depois de discernir, deve agir em consequência. Se eu tenho certeza e digo, não, essa desolação é de Deus, então, claro, eu tenho que agir de uma maneira. Agora, se eu descobrir que a desolação é do mau espírito, eu devo agir em consequência. Tem duas maneiras. Quando a gente sente a desolação e percebe que é uma desolação que é uma espécie de provação, de prova de Deus, que vem do bom espírito para nos ajudar, claro. Ainda que se obscureça a nossa mente naquele momento, né? E às vezes a desolação enfraquece nossa vontade, né? E se tem a sensação de estar como abandonado de Deus naquele momento, ou por Deus naquele momento, e dá a impressão que estamos como abandonados a nossas próprias forças, né? E no fundo do coração é possível manter aquele caminho, aquele itinerário, aquele desejo primário, é possível manter, né? Estamos sentindo um momento muito, muito difícil, desolados, né? Naquela confusão, mas mesmo assim somos capazes de continuar, né? Nesse momento de provação, né? Claro, naqueles momentos em que sentimos aquilo, aquela desolação, chega aquilo que também se chama como secura. Lembram que no quadrinho eu coloquei aquele sentimento, né? Estamos desolados, mas essa desolação pode ter uma forma de secura. Não sentimos nada, nenhum gosto às coisas espirituais, né? Não sentimos nada, né? Mas ainda não somos capazes de dizer qual é a origem dessa desolação, dessa secura, né? Qual é o espírito que provocou aquela secura, aquela desolação, né? Então, a gente precisa aguardar, esperar um pouco, né? E aí aparece uma regra importantíssima, fundamental de Inácio nesse momento, né? A famosa regra que poderíamos resumir no seguinte: não fazer mudança. Isto é, não decidir outra coisa. Estamos naquele caminho e acontece que estamos num momento de secura, de desolação, estamos com bons propósitos, mas naquele estado de mal-estar espiritual, de secura, de desolação, dizemos, não, esse não é o caminho para mim. Então decidimos mudar. Estava aqui, eu escolho outro caminho. Naquele momento, quando as coisas são difíceis, Inácio coloca essa regra: não fazer mudança. Então não posso mudar aquilo. Não, naquele momento não. Quando podemos mudar?
Quando podemos mudar uma orientação? Quando estejamos consolados, quando estejamos na paz. O momento de decidir não é o momento da desolação. É uma regra espiritual super básica. Caso concreto. Estou decidindo se eu devo me separar do marido ou da esposa. E estou muito tempo naquilo. Estou num momento de desolação total. Estou sentindo mal e uma secura, não sinto nada e vejo tudo péssimo e tudo está... Naquele momento eu tomo a decisão. Eu vou pedir o divórcio. Vou me separar. Naquele momento. É um mau momento para tomar aquela decisão. Porque se estou desolada, não posso decidir naquele momento. O que deverei fazer? Não fazer mudança. Não decidir naquele momento. Então, aguardar, esperar, até que cheguemos a um estado de paz. E quando sintamos a paz, dizemos, estou tranquilo. E confirmo que devo me separar, devo me divorciar. Naquele momento, a decisão ela é correta. Porque a tomei num momento propício. Não durante a desolação. Ou ao contrário, decidi não, que eu devo continuar, não vou me divorciar, ou ao contrário, eu vou continuar nesta vida e etc. Mas num momento de paz e tranquilidade. Então, não fazer mudança em tempo de desolação. É a primeira, uma regra fundamental, né? Essa é a quinta regra. A quinta regra do discernimento está no número 318 dos exercícios, 318 dos exercícios. Devemos nos manter nos propósitos anteriores. Isso é muito comum. Vejam, no início da vida espiritual, na vida religiosa, por exemplo, né? Os que se iniciam, tem muitas vocações, né? E claro, no início estão animados, mas quando chega a desolação, claro, a primeira coisa que vem à cabeça, que vem aos nossos desejos, é dizer, não, estou nessa situação tão sentindo mal, desanimado, não é para mim. Não é para mim. Então, naquele momento, eu decido, abro mão e escolho outro caminho, né? Não era o momento de decidir. Muitas vocações perdem-se por causa de uma decisão tomada naquele momento, né? Que poderiam ter funcionado, provavelmente, muito bem, mas que decidiram no momento equivocado, né? Não fazer mudança daqueles propósitos, né? Claro, é uma regra fundamental. Decisões fatais tomadas num momento de desolação. E sem chegar tão longe, como estou desolado, claro, qual é a nossa atitude? Muitas vezes, quando estou nesse tempo da desolação, né, claro, oro menos, faço menos oração, dedico menos tempo às coisas de Deus, ou até não tenho ânimo para trabalhar, ou não trabalho com a mesma intensidade, ou começo a fugir em direção de outras coisas, né? E posso me drogar com uma série de coisas, né? Não apenas droga, mas sim drogar com a televisão, com livros, com leituras, com amizades, o que for, né? Então estou procurando fugir daquela situação. Então, tudo isso é claríssimo que aquela pessoa que está fazendo isso, claro, a desolação, a origem dessa desolação estava provocada pelo mau espírito, porque quer que aquela pessoa se desanime daquele itinerário empreendido. Claro. O contrário, Deus vai nos dar forças para poder sair daquilo, né? É um modo de ver, né?
E tem algo muito bonito na literatura inaciana, nas cartas de Santo Inácio, que complementam aos exercícios, em muitas situações. Santo Inácio escrevia muitas cartas acompanhando espiritualmente as pessoas, né? Naquele tempo, a comunicação epistolar era importante e Santo Inácio cuidava muito daquela correspondência espiritual, né? E tem um conselho muito importante, Santo Inácio, diz, para aquelas pessoas que estão tentados, tristes, enfraquecidos, aquelas pessoas que estão naquele momento da desolação, é importante isso para o diretor que acompanha, o acompanhante espiritual, né? Para aquelas pessoas que estão naquela situação de desolação, Santo Inácio recomenda ser muito bondosos, né? Falar com essas pessoas de uma maneira delicada, de uma maneira suave, falando com elas longamente, né? E mostrando muito prazer e alegria naquela situação, né? E animá-las naquele momento, né? Isso não convém ser muito duros com aquelas pessoas que estão naquela situação. Então, o ideal é ser amável, ajudar, consolar. Porque, claro, você não está fazendo o que deve fazer. Você não está rezando como deveria rezar. Você está saindo do que deveria ter planejado, né? Ou cumprir aquilo que deveria ter planejado, né? Ou que planejou e não está cumprindo. Você precisa ser muito duro naquele momento, não ajuda. Ao contrário, aquele que acompanha deveria ser muito manso e ajudar para acompanhar aquela situação, né? Especialmente para aqueles que estão muito tentados e tristes, desanimados, né? É uma regra muito simples, mas que ajuda a acompanhar, né? Bom, ao mesmo tempo, para a pessoa que está na desolação, Santo Inácio, na sexta regra, no número 319, nos diz que a pessoa que está na situação de desolação deve tentar e esforçar-se para mudar-se contra a mesma desolação. Isto é, lutar contra aquela desolação. Devemos lutar, não? Isto é, avançar, mobilizar-se contra a desolação. E para isto, o que devemos fazer? Lutar contra a desolação. O que se faz? Devemos orar mais, dedicar mais tempo para a oração, né? E também, quando é necessário, né? Isso sempre com a orientação daquele que acompanha esses processos espirituais, entrar e tentar fazer uma dinâmica penitencial, né? Porque aquele que entra numa dinâmica penitencial pode chamar de maneira mais intensa a Deus, né? Então, às vezes é necessário, claro, entrar em dinâmicas penitenciais, não? Para ajudar aquela busca para lutar contra a desolação, né? Então, aí, Santo Inácio, avançando nas regras dessa primeira semana, nos diz: considere como o Senhor o tem deixado em prova, né? Ou na prova. Se trata de um bom exercício de humildade e conhecimento próprio. O Senhor o deixou com suas potências naturais, nos diz, né? O Senhor não nos deixa totalmente, mas Ele, como eu falei, me parece que no último encontro, o Senhor pode nos levar, conduzir àquele momento da provação, da desolação, mas nunca vai além de nossas forças, né? Ele sabe, nunca, Ele nos aperta, mas Ele não nos mata, né? Claro, porque Ele sabe que até onde pode nos levar, né? Porque, claro, quem nos leva até nos matar é o mau espírito.
Claro, essa é a dinâmica, né? Enquanto que o Senhor, Ele nos leva a reconhecer com humildade aquele caminho que estamos fazendo, né? Então, aí Inácio continua e diz: a gente deve se empenhar em ter paciência. É curioso aquilo, empenhar-se em ter paciência, né?